Através dos 5 cantos do YouTube, uma comparação sempre está presente, a do Brasil e a dos Estados Unidos da América, sendo a maioria das vezes em um tom de que o Brasil e os Estados Unidos são praticamente iguais. Ambos são países do Novo Mundo com populações gigantescas, com influências gigantes sobre seus vizinhos, territórios divididos por vastos biomas, rios que adentram por todos os cantos do país, e sempre o sentimento que fica é: se esses dois países são tão parecidos assim, porque só um deles deu certo em se tornar uma potência global, enquanto o outro continua se afundando em diversas crises intermináveis? Se você voltasse para 1870 e perguntasse para qualquer diplomata ou político de algum país europeu quais os países que têm mais chances de se tornar grandes potências no futuro, em algum momento o nome do Brasil e dos Estados Unidos provavelmente apareceria. Ambos países são como um pequeno broto de árvore, que se plantado e cuidado gerariam grandes frutos para a humanidade. E o que eu quero que você entenda até o final desse vídeo é que enquanto os Estados Unidos foram plantados no melhor terreno e cuidado com todo carinho pelos melhores jardineiros, o Brasil foi plantado na praia por um cara que provavelmente odiava árvores. Apesar de gostar dessa comparação entre os dois, embora as grandes diferenças, Brasil e Estados Unidos são os países que mais se assemelham um com o outro. Não há no mundo país do Novo Mundo de grande escala que se equipare a esses dois, e por isso essa comparação é boa, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Ainda que possa ser divertido fazer essas comparações, ela não fornece o panorama geral do porquê o Brasil é pobre e os Estados Unidos são ricos. E nesse vídeo eu vou trazer os aspectos principais que fazem o Brasil e os Estados Unidos serem tão diferentes assim um do outro. Um leigo olharia para o Brasil com seus grandes rios, clima tropical para tomar uma praiazinha, uma quantidade enorme de ouro, ferro, petróleo e provavelmente diria: esse país tem tudo que um país precisa para se tornar uma grande potência. Mas a grande verdade é que isso não está nem próximo da realidade. Hoje em dia já está mais que comprovado que climas quentes e tropicais não são nem de perto o ideal para gerar o crescimento. Já tem diversos estudos comprovando que é mais fácil você ter problemas cognitivos no calor do que em regiões com clima mais ameno. Como alguém que vive no Cerrado, eu posso dizer que se você não está acostumado com climas quentes e secos, se prepare, porque se você vier aqui, provavelmente seu nariz vai sangrar e muito. Porém, essa parte é um pouco subjetiva, você disse. Se a gente quiser partir para áreas concretas, a gente pode levar em conta a infraestrutura, que se deteriora de maneira muito mais rápida no calor. E enquanto o Brasil sofre com isso, os Estados Unidos têm sua maior parte dentro da área temperada. Sim, há climas hostis como pântanos e desertos, mas em toda sua história as regiões mais povoadas foram as temperadas. E é por isso que dispositivos como os ventiladores e os ares condicionados, que eu particularmente odeio, foram tão importantes. Hoje em dia, ser tropical não é mais um grande empecilho, porém no início do século foi um fator determinante para a ocupação desses países. Agora vamos pegar de exemplo o rio Mississippi e comparar com outros rios que existem no Brasil. O rio Mississippi em questão de tamanho não parece ser algo impressionante, mas a partir do momento que a gente chega nos seus afluentes é que a magia acontece. Esses braços do rio conectam regiões extremamente distantes uma da outra, fazendo com que os Estados Unidos possam de forma muito barata escoar sua indústria para todo o canto do país de uma forma fácil sem grandes custos. Agora chegando no Brasil, a gente tem o rio Amazonas, que de fato é um rio excelente, grande, plano, com diversos afluentes. O problema é que isso tudo dá diretamente pro mato. Isso é exatamente a mesma coisa da gente pegar o rio Mississippi e fazer ele correr pelo deserto, onde quase ninguém vive. Se caso o Amazonas, ao invés de correr para a Amazônia, corresse para baixo, aí sim, o Brasil teria excelente sistema de transporte bom, eficiente e barato. O São Francisco e o Araguaia têm seus méritos, mas não são capazes sozinhos de mover um país inteiro. Só nos resta esse daqui, o Prata. E o Prata é perfeito, plano, corre para onde a população vive, tem afluentes em várias regiões, só tem um probleminha. O Prata não corre para o nosso litoral, porque tem uma cadeia de montanha enorme no meio do caminho. Então, para você chegar no mar, você precisa passar pelo Paraguai ou pela Argentina e passar pelo porto de Montevidéu, no Uruguai. E é por isso, amiguinho, que grande parte das guerras da América do Sul foram lutadas nessa região. Nesse contexto, o Brasil poderia escolher dois caminhos. A gente poderia ter se integrado economicamente com os nossos vizinhos, servindo de medidor para os conflitos, construindo infraestrutura e sempre se mantendo o mínimo de animosidade possível. Assim a gente escoaria tranquilamente a nossa produção. Ou então a gente poderia ir pelo completo oposto, conquistando essa região inteira de maneira militar e anexando para as fronteiras do Império. E o que o Brasil decidiu? Nenhum. A gente perdeu o Uruguai, explodiu o Paraguai e depois torrou uma nota conectando o interior até o Porto de Santos. Brasil, mais uma vez tomando a decisão certa. Mas agora no próximo tópico o Brasil vai se dar bem, recursos naturais. Ambos países são riquíssimos em recursos como ferro, ouro, petróleo, nióbio, urânio. Com tudo isso, o Brasil pode ser rico igual a América, certo? Vamos tirar o elefante do meio da sala. Para um país com o tamanho do Brasil se tornar um país rico, a gente precisa ser um país industrializado, não tem outra opção. Mas o Canadá e a Austrália são ricos e não são industrializados.
Esses países são gigantescos, ricos de recursos naturais e muito pouco povoado. A Austrália só tem 26 milhões de pessoas e o Canadá tem 38. Ouro e diamantes são-se muito legais e muito bonitos, mas para a indústria eles não são lá muito úteis. O que importa nesse caso é petróleo, ferro e carvão. E os Estados Unidos têm tudo dentro do seu território. A segunda revolução industrial chegou no seu auge muito por conta desses recursos. O petróleo da Standard Oil, o carvão e ferro das ferrovias e das siderúrgicas. E com relação a esses recursos, o Brasil se lascou muito. Começando pelo carvão, é em pouca quantidade, ruim e no sul, ou seja, que a siderúrgica vai ter que importar. Já o petróleo, o Brasil tem sim muito petróleo, no mar. Durante grande parte da nossa história a gente precisou importar petróleo para suprir internamente a demanda. É impossível falar da comparação entre Brasil e Estados Unidos e não falar sobre os fatores históricos. Eu não sou lá um grande fã da tese que diz que os Estados Unidos foram uma colônia de povoamento e por isso são ricos, enquanto o Brasil foi explorado pelos tugas. Poderia passar horas aqui falando o quanto isso é ultrapassado e não reflete muito da realidade, mas isso geraria muito tempo para esse vídeo aqui que tá curto. Caso vocês queiram um vídeo inteiro sobre isso, deixem aqui nos comentários. As 13 colônias tinham autonomia muito grande se comparado ao Brasil, ou seja, elas podiam se auto-administrar. Cada colônia tinha sua própria assembleia e fazia suas próprias regras. Isso ajudou muito a criar um senso de independência e experiência em governança que foi fundamental quando os colônios decidiram declarar a independência da Inglaterra. O Brasil? O Brasil também herdou diversas características dos portugueses, e algumas delas são um verdadeiro presente de grego. O famoso jeitinho brasileiro é um grande exemplo disso. Sério, só leia um pouquinho da construção de Salvador pelos tugas, lá é o completo suco de jeitinho. Por toda a nossa história tem momentos que a gente olha pra lá e pensa que tá no Brasil de hoje em dia, mas não tá, é Portugal. Vamos jogar um jogo. Quem era mais populoso no ano de 1900, Rússia ou Brasil? Se você respondeu Rússia, você acertou. Brasil ou Estados Unidos? Estados Unidos. Agora a coisa fica mais difícil. Brasil ou Alemanha? Lembrando que o Brasil tem mais que o dobro da população alemã hoje em dia. Alemanha. O Brasil em 1900 tinha a população estimada em 17 milhões de pessoas, menor do que a Espanha. E para você que não sabe, população grande ajuda muito países com cérebros, trabalhadores, consumidores, e o Brasil só tinha míseros 17 milhões de pessoas. Na Europa, mesmo os países menorzinhos tinham grande vantagem. Muitos deles tinham vizinhos que compravam seus produtos e, além disso, possuíam vastos impérios coloniais que forneciam recursos baratos e mercados adicionais para seus produtos, impulsionando ainda mais a industrialização. Por exemplo, a Bélgica, um país nanico, tinha o Congo, que fornecia recursos valiosos como a borracha e minérios e fazia fronteira com a Alemanha e França. O Brasil, por outro lado, tinha a Argentina como vizinho. E assim, por mais que na época a Argentina tivesse uma economia relativamente boa, a população não chegava nem a 5 milhões de habitantes. Enquanto isso, se a gente for pegar na América do Norte, os Estados Unidos tinham uma população de 76 milhões de pessoas em 1900, proporcionando assim um vasto mercado interno para os seus produtos. Além disso, os Estados Unidos possuíam portos em ambas as costas, o porto de Nova York no leste e o porto de São Francisco no oeste, facilitando assim o comércio com dois grandes oceanos e acesso a mercados internacionais diferentes. Essa combinação foi um dos principais fatores que fez com que os Estados Unidos chegassem no século XX do jeito que chegou. Imigrantes chegariam ao longo do século para tentar reverter essa situação, mas o Brasil só mudaria de cenário de fato na década de 60 e 70, quando a gente bateu 100 milhões de habitantes. Na América, imigrantes chegariam em muito maior quantidade, ocupando todos os cantos do país e todos os setores da economia. A quantidade de diferença de imigrantes que foram para o Brasil e a que foram para os Estados Unidos é muito grande. Até porque, convenhamos, para um europeu médio era muito melhor ir para os Estados Unidos ou para a Argentina do que para o Brasil trabalhar em plantação de café. 237 anos. Essa é a idade da Constituição dos Estados Unidos da América. Com pouquíssimas emendas ao redor de sua história, ela ainda hoje mantém muitos aspectos forjados pelos pais fundadores. Números impressionantes fazendo com que a Constituição americana seja uma das mais antigas em vigor no mundo até hoje. Para leigos, isso até pode parecer algo banal, mas isso representa muito bem a estabilidade que os Estados Unidos tiveram ao longo de sua história. Uma história que, se comparado com a de outros países, é excelente. Zero golpes de Estado, zero ditadores. Agora, se a gente for comparar com o Brasil, a coisa fica muito feia. O Brasil, em 202 anos de história, teve 7 constituições, sim, 7 constituições e 6 ditadores, no sentido completo da palavra, porque muitos presidentes aí dá pra gente forçar um pouco a barra e dizer que foi, de certa forma, ditador. A palavra que define a diferença é estabilidade. A falta de estabilidade no Brasil resultou em um ambiente onde o poder era constantemente contestado e mudava de mãos frequentemente, o que gerava incerteza e instabilidade política.
Em contraste, a estabilidade política e a continuidade nas instituições foram fundamentais para o sucesso dos Estados Unidos. A segurança de um sistema bancário que não tomaria seu dinheiro do dia da noite, a previsibilidade das leis e a consistência das políticas econômicas contribuíram para criar um ambiente propício para o crescimento econômico e a prosperidade. Enquanto o Brasil lutava com as mudanças constantes em sua estrutura política e econômica, os Estados Unidos desfrutavam de um sistema mais sólido e confiável, permitindo assim que a economia se desenvolvesse de forma mais estável e sustentável. Se você chegou nessa parte do vídeo, você até deve pensar que os Estados Unidos são 100% perfeito, e a realidade é que não é bem assim. Os Estados Unidos têm sim muitos problemas. Mas agora, trazendo de volta aquela analogia que eu usei no início do vídeo, aquela analogia escrota, sim, aquela, a da árvore. Os Estados Unidos foram plantados no lugar certo e cuidados pelas pessoas certas. Já o Brasil na praia pelo hater de árvore. Porém, dentro desse mundo de árvores, nós temos as árvores que foram plantadas em lugares insalubres, porém que foram tão bem cuidadas que conseguiram gerar bons frutos. E outras que foram plantadas em lugares excelentes, mas foram cuidadas por incompetentes, como a Argentina, por exemplo. E tem uns que foram plantados na beira de um vulcão por um cara que o único objetivo de vida é destruir essa árvore. Eu acho que eu fui um pouco longe demais com essa minha analogia. Bem, o que eu quero dizer com isso é que mesmo o Brasil não estando no melhor lugar possível, caso a gente tivesse tido excelentes líderes, a gente poderia ter dado bons frutos. E os líderes do Brasil, bem, a gente tem um ou outro que deu uma pequena destacada, mas a larga maioria é medíocre para ruim, constantemente jogando o país para baixo. Os Estados Unidos é um caso engraçado até, porque ao longo de sua história eles tiveram excelentes líderes, ou jardineiros nessa nossa analogia. Porém, hoje em dia não está sendo mais bem gerido pelos mesmos bons agricultores do passado, o que pode ser um problema muito grande no futuro, já que seus rivais estão cada dia melhorando suas arvorezinhas. Mas bem, o futuro é algo muito incerto. Quem sabe o Brasil possa ter um bom jardineiro no futuro que, mesmo com todos os problemas da região, possa nos gerar bons frutos. E para os Yankees, tomem cuidado, basta uma sucessão de más gestões para que o trabalho de anos possa ser perdido. Então é isso, deixem aqui o seu like para o YouTube entender que vocês querem receber mais desses vídeos e comentem aqui a sua opinião sobre esse novo formato de vídeo. E se você gostou do que viu, se inscreva e assista os outros, aposto que muitos irão te agradar. Até breve e tchau!